É isso aí, alunos. Chega mais. Continuando o nosso assunto aqui de ciências, professor Silvio Santos aqui com vocês. Vamos dar continuidade, sem mais delongas. Nossa próxima aula é sobre o quê? Reino animal. Ainda, né? Dentro do reino animal, vamos falar então sobre os plateumintos, nemateumintos e os anelídeos. Lembrando que plateumintos e nemateumintos são dois grupos mais semelhantes, digamos assim, tá bom? Até mesmo em termos de hábitat. E os anelídeos são outro grupo já pendendo para uma diferença bem maior entre eles, tá bom? Mas vamos lá. Filoplateumintes ou vermes achatados, os famosos vermes, né? Quando diz assim, esse menino tá com verme, é sobre esses seres que a gente fala. Né? Geralmente, alguns deles podem sim parasitar o ser humano e causar algumas doenças aí importantes, como, por exemplo, a famosa solitária, né? Ela está dentro dos grupos aqui que a gente vai falar nessa aula, que a gente está falando aqui, tá bom? Então, filoplateumintes são aí basicamente os vermes achatados. Características gerais: vermes do corpo achatado, dorso ventralmente, ou seja, costa e barriga deles são um pertinho do outro, né? Eles são achatadinhos. Então, apresentam simetria bilateral. Olha aí, ó. Diferente lá dos quinidários, ele já tem simetria também, no caso, agora bilateral. O quinidário tinha simetria radial. A bilateral é aquilo que eu falei, né? Quando você divide imaginariamente esse corpo no meio, você percebe que a porção da direita ela é equivalente à porção da esquerda, tá bom? Então, isso é uma simetria bilateral. O corpo pode ou não possuir segmentações, ou seja, ele pode ser ou não apresentar várias segmentações, tá bom? A maioria das espécies são monóicas. Quando a gente diz monóicas, pessoal, a gente quer dizer que a maioria dessas espécies, um ser só, ele pode apresentar as duas estruturas reprodutivas, tá bom? Diferente da monóica, a gente vai ter os elementos dioicos. Só para vocês entenderem. Dioicos, eles são grupos de seres vivos no qual existe o macho em um organismo e existe a fêmea em outro organismo. Nós, seres humanos, por exemplo, nós somos dioicos, tá? Por quê? Porque existe o macho e existe a fêmea. Nos monóicos, no caso da gente, nos dioicos, continuando, nos dioicos, ou seja, existe a genitália feminina, o aparelho sexual feminino na mulher. E em outro organismo, que é um homem, existe só o aparelho sexual e reprodutivo masculino. Nos monóicos, um mesmo organismo ele apresenta as duas estruturas, entendeu? Então, em alguns casos, pode haver até fecundação, autofecundação. É quando o ser vivo, no caso monóico, ele tem a capacidade de fecundar a porção masculina, pode fecundar a sua própria porção feminina, tá bom? Podem ser de vida livre, ou seja, viver no ambiente ou então parasitando algum outro ser vivo, tá bom? Podem ser parasitas, que é a mesma coisa, né? Podendo ocorrer nos mares, água doce ou em ambientes terrestres úmidos. Haja vista que esses animais eles são muito frágeis, né? Então a gente pode já deduzir que eles precisam de ambientes com a presença de água, pelo fato de água que eu digo assim, ambientes fluidificados. Por quê? Porque esse tipo de animais eles muito expostos a temperaturas mais elevadas, por exemplo, em regiões mais ríspidas, né? Eles com certeza morreriam ou podem morrer facilmente. Então, se ele tem uma estrutura
corpórea frágil, ele precisa viver em ambientes que não danifiquem essa estrutura dele. E geralmente ambientes úmidos ou de alguma forma aquáticos, esses ambientes, eles vão contribuir para a sobrevivência desse grupo, né? Os plateumintos podem ser agrupados em 3 classes grandes, né? Classe cestoda, a trematoda e a tubelária. A cestoda são endoparasitas. Quando a gente diz endoparasitas, ou seja, eles parasitam internamente, né, os seus hospedeiros, tá bom? Intermediários, como por exemplo as tênias. Para quem não sabe, a tênia é a famosa solitária, né, popularmente conhecida aí como solitária, tá? Então eles vão parasitar, né, o seu hospedeiro definitivo. Lembrando que os hospedeiros intermediários da tênia é o porco, né? O porco e a carne de boi também, né? Então, assim, existe a tênia saginata, a tênia solium, que são encontradas na carne do boi, que são os hospedeiros intermediários. E os definitivos são o homem, né? A classe trematoda, que são parasitas, a maioria dos ciclos de vida inclui a presença o quê? De um hospedeiro intermediário. Exemplo, Schistossoma mansoni, né? O famoso causador aí da doença barriga d'água, tá? E tem aí a classe tubelária, são animais de vida livre, sendo a maioria de ambiente aquático, apenas alguns terrestres. São predadores e necrófagos, ou seja, eles atacam outros seres vivos, tá bom? E necrófagos quer dizer que eles se alimentam aí da matéria morta. Exemplo, planárias, né, que é aquela que a gente viu lá no iniciozinho que eu falei da simetria bilateral, né? Ela é uma planária, tá bom? Então esses são, veja bem, são grupos dos plateumintes. Dentro dos plateumintes a gente tem cestoda, trematoda e tubelária, tá? A tubelária são animais de vida livre, né? Possuem cílios para locomoção, são hermafroditas e fazem fecundação cruzada. Aquilo que eu falei, o fato delas terem as duas estruturas reprodutivas em um corpo só é como se ela acasalasse com ela mesma. Isso é não, minto, eu estou confundindo. Nesse caso aqui, a fecundação cruzada é quando ele cruza com outro indivíduo, tá? Esqueço aí que eu falei. A autofecundação é quando o indivíduo ele tem as duas estruturas reprodutivas e ele mesmo fecunda ele mesmo. Nesse caso aqui, a fecundação cruzada é com o normal que a gente sabe, né? É quando um ser cruza com outro ser, acasala com outro ser, tá? Os dois indivíduos que estão acasalando ficam unidos pelos poros genitais. Então aqui a gente tem a planáriazinha que eu falei. E uma coisa também que ela tem interessante da planária, ela também tem uma capacidade de que, se ela se partir em um determinado ponto, esse pedaço ele pode dar origem a um novo verme, né? Um novo ser, tá bom? Então, ó, a postura do acasalamento, né? Pelos poros, como diz aqui, pelos poros genitais, elas ficam presas, né? E daí vão surgir os embriõezinhos, né? As planárias jovens, tá bom? Na reprodução sexuada. Mas também ela pode se reproduzir por regeneração, aquilo que eu falei, tá? Ela se reproduz assexuadamente por fissão transversal, ou seja, se partir ela assim, não assim, entendeu? Transversal é atravessando o corpo da direita para a esquerda, digamos assim. Então, se isso acontecer, né, se essa divisão for transversal, deixa eu pegar uma borrachinha aqui. Pronto, se essa divisão for transversal, né, isso vai ser possível. Esse outro pedacinho que foi tirado pode dar origem a outro ser, tá bom? Isso por quê? Porque nessas partes que ela é danificada, digamos assim, possuem células que têm capacidade de regeneração. Então, elas vão refazendo o corpo desse animal, tá bom? Aí vem a classe trematoda, tá?
Isso ainda dentro dos platelmintos. Aqui, ó, vou dar uma voltada para você não se confundir. Nós falamos aí da classe tubelária. Agora a gente está na trematoda, tá? Opa, deixa eu voltar aqui para... Dar uma voltada aqui para situar. Isso, tá certo, tá? Senão eu tava me perdendo aqui no assunto já. Então, ó, classe cestoda, trematoda e tubelária. A gente falou da tubelária, né? Agora na classe trematoda. São endo ou ectoparasitas. Endo é quando ele parasita dentro do organismo. Ecto é quando ele fica ali de fora, parasitando, por exemplo, um carrapato, um cachorro é um ectoparasita, né? Ele é um parasita que fica pelo lado de fora do organismo e não dentro. Possui ventosas para fixação e possuem cutículas protetoras na epiderme. São hermafroditas, ou seja, apresentam aí os dois sexos, né? Com exceção do Schistosoma mansonium. O Schistosoma mansonium ele já vai ser dioico, aquilo que eu falei. Existe o macho e existe a fêmea, tá bom? Nesse caso aqui, essa grandona é a fêmea e o macho é esse outro vermezinho que ele meio que deita dentro da fêmea na hora do acasalamento, né? Ele fica meio guardado dentro da fêmea. Então, a fêmea vive numa cavidade do macho chamada canal ginecóforo, né? No caso aqui, ó, a fêmea é a menor, no caso, tá bom? Então, essa é a classe trematoda que tem aí o famoso Schistosoma mansoni. Lembrando que elas são hermafroditas, mas com exceção de quem? Do Schistosoma mansoni, que é dioico. Ó, então, a fêmeazinha, como eu falei agora, eu corrigi o que eu falei, né? A fêmeazinha é essa mais fininha e ela fica dentro do macho na hora do acasalamento. É como se ela entrasse, né, no corpo ali do macho. Lembra isso quando a gente olha a imagem, né? E ela tem essas ventosas. Essas ventosas é justamente como ela vai se fixar no hospedeiro, tá bom? Então, nessa representação aqui, eles são dioicos, no caso, tá bom? No caso do Schistosoma mansoni. Aí vem a classe cestoda, tá? Que é uma classe que a gente, sem querer, conhece o representante dessa classe, assim, é mais popular, digamos assim. São endoparasitas de corpo alongado, tá? Endoparasitas, ou seja, parasitam dentro do corpo do hospedeiro. O corpo é metamerizado, ou seja, ele é segmentado, ele tem várias partes, né? E geralmente essas partes podem dar origem a outros seres, se elas forem partidas. Sem tubo digestivo, alimentando-se por difusão dos nutrientes. Ou seja, ela parasita o hospedeiro, tá? E esse hospedeiro, ela geralmente, no intestino, esse hospedeiro vai fazer o quê? Ele vai digerir essa comida e ela já suga para ela, é como se ela roubasse os nutrientes, tá bom? Então, as tênias podem atingir até 8 metros de comprimento. As tênias estão dentro desse grupo, tá? O corpo delas é dividido em 3 partes. Cabeça, ou escólex, que possui ventosas para fixação no hospedeiro, né? O escólex, essa estrutura, né, que ela tem aqui que vai se fixar, tá bom? Então, ó, cabeça, colo e os estróbilos. Então a gente tem aqui, ó, a tênia sólium, o escólex dela, essa região que é justamente onde ela vai se fixar. E ela tem aí essas proglótides. Essas proglótides é aquilo que eu falei, se essa proglótide se partir e tiver num ambiente onde seja propício, ele tem capacidade de se regenerar, tá bom? Então a tênia, tá? É do grupo aí da cestoda, né? É um cestódio. Aí vem outro filo. A gente estava dentro dos platelmintos, agora a gente vai para o filo nematoda. Dentro dos platelmintos a gente tem lá as tubelárias, cestoda e trematoda, né? Agora aqui a gente vai para o filo nematoda.
Características gerais. Existem cerca de 90 mil espécies descritas desse verme. Vivem em diferentes habitats, pode ser marinhos, ducícolas e terrestres, né? Ducícolas, ou seja, água doce, terra úmida. Na maioria de vida livre, mas muitos são parasitas de animais e plantas, tá? No caso, isso um ser humano pode ser também parasitado por um ser vivo desse daí. O tamanho do corpo varia de poucos milímetros até 8 metros. Olha que interessante, né? São verminoses perigosas aí. O corpo dos nematelmintos é cilíndrico, não segmentado e alongado, tá? No caso lá das tênias, lá elas são todos segmentadinhos, né? Nesse caso aqui não, eles não são. São triblásticos, ó, diferente lá do que a gente viu nos quinidários, possuem os 3 tipos de tecidos: ectoderme, mesoderme e endoderme, tá? Possuem sistema nervoso parcialmente centralizado, sistema digestivo completo. Nesse caso, o sistema digestivo aqui completo, ele já é possível por causa da presença desse tecido aqui, ó, que é o que vai formar o sistema digestivo, tá bom? Então apresenta um corpo com simetria bilateral, né, com 2 metades equivalentes, não apresenta um sistema circulatório e respiratório, tá? Aí a gente entra no filo dos anelídeos. Os anelídeos são triblásticos, né, celomados, ou seja, ele já tem cavidade corpórea composta aí por celoma, né, simetria bilateral, a mesma coisa, né? Uma parte do corpo é equivalente a outra, um lado do corpo é equivalente ao outro. A superfície do corpo dos anelídeos é revestida por uma epiderme com uma cutícula externa e pode apresentar pequenas estruturas semelhantes a pelos, que a gente chama de cerdas. E é justamente as cerdas, a quantidade de cerdas é que vai dizer o grupo, né? Que vai classificar os que têm poucos, os que têm muitos e os que não têm. É assim que a gente classifica. Então, alguns anelídeos alimentam-se de detritos vegetais, outros são carnívoros, né? Uns podem ser vegetais, outros carnívoros. Alguns são parasitas, alimentam-se de sangue, né? Como é o caso do sanguessuga, que é um anelídeo que a gente vai estar vendo. A digestão é extracelular e o tubo digestório é completo. Então, ele geralmente libera aí substâncias digestórias químicas em determinado ambiente, depois ele absorve ele engole, né, digamos assim, ele ingere esses alimentos. Primeiro ele prepara fora e depois ele passa para dentro o alimento, né, extracelular. Então aqui a gente tem aí basicamente, né, uma minhoca, né? Boca, esse tubo no meio é o intestino e o ânus. Então ela tem aí o tubo digestivo completo, tá bom? Então, faringe, esôfago, o papo onde ficam guardados alguns detritos, né? Esperando a digestão acontecer na moela, tá bom? Então você pode até não imaginar, mas uma minhoca, no caso dos anelídeos, e aqui eu estou dando o exemplo de uma minhoca, né? Ele apresenta várias dessas estruturas. Então, conforme a presença de cerdas, que é aquilo que parece pelos, a gente tem oligoquetas, que são poucos pelos, tá? Poucas cerdas, tá? As poliquetas, muitas cerdas. E as irudíneos, sem cerdas. Tá? Então, oligoquetas, poucas cerdas, poliquetas, muitas cerdas, irudíneos, sem cerdas. Tá? As oligoquetas, que no caso são as minhocas, elas possuem uma região epidérmica espaçada, né? Que é o clitelo, sendo responsável pela síntese de um casulo que abrigará os ovos fecundados durante a reprodução. Exemplos, as minhocas. Um exemplo de oligoquetas são as minhocas, tá bom? Minhoca é um oligoqueto com poucas cerdas, né? Ele tem um hábito terrestre. Os oligoquetos são hermafroditas, portanto podem ter fecundação cruzada, né? Se reproduzir de forma assexuada ou sexuada. A fecundação desses anelídeos é cruzada, apresentando desenvolvimento direto. Tá? A reprodução
é sexuada, sendo as espécies frequentemente hermafroditas e com desenvolvimento direto. Existem, no entanto, formas com sexos separados e desenvolvimento indireto através de uma larva trocófora, né? E em alguns casos de reprodução assexuada, no caso das poliquetas, tá? E a fecundação é sempre externa. Classe poliqueta, que é aquela com muitas cerdas. São anelídeos que possuem como principal característica que é a existência de muitas cerdas, como eu falei, nas regiões laterais do corpo. A maioria das poliquetas vive no mar. Em algumas espécies tem água doce como habitat, mas sempre no ambiente aquático, tá, pessoal? Aí a gente tem os hirudíneos, que são os sanguessugas, que são eles não têm cerdas no corpo, né? Se você olhasse uma minhoca, por exemplo, num microscópio, numa lupa, você vai ver alguns pelinhos nela. No caso da sanguessuga, elas não têm, que são os hirudíneos, né? São encontrados em água doce. As sanguessugas e anelídeos são animais invertebrados e hermafroditas que têm uma enorme diversidade morfológica, ou seja, de formatos, né? Elas também podem ser usadas em terapias, elas são usadas aí na área da saúde, né? Algumas terapias alternativas no qual ela serve aí para, como se fosse para limpar determinados ferimentos através das glândulas que elas têm, né? Das substâncias que elas emitem, aliás. Tá bom? Então, é isso aí. Falamos sobre os plateumintos, nemateumintos e anelídeos aí nessa aula, tá bom, pessoal? Vamos lá, tem mais pra frente, se liga.